Graça e paz. Vocês estão felizes, não estão? A nossa felicidade não depende das circunstâncias. Não depende de nós mesmos, dos momentos em que nós estamos vivendo, mas sim da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Continue com a sua Bíblia aberta. Continue, porque nós estamos continuando o estudo. Ele não parou ainda. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16. Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, ou a realidade é Cristo. Ninguém. Pai, tem misericórdia de nós que julgamos. Tem misericórdia de todas as vezes quando nós julgamos as pessoas por aquilo que é secundário. Dá-nos a graça de vivermos o essencial em Cristo e dependermos dele e esperarmos nele. Fala conosco, Pai, pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Ninguém vos julgue. Ninguém. Há uma tendência nossa em julgar, em acusar. Aliás, o primeiro mover do homem, por causa do pecado, foi isso. A mulher que tu me deste foi que me incitou a comer deste fruto. Se o Senhor não tivesse inventado a mulher, eu estava livre dessa. A gente sempre transfere a culpa para alguém, passa para outro, mas de fato nós somos responsáveis pelos problemas que estão ligados a nós. Ninguém vos julgue. Falamos na primeira reunião que o problema da comida foi sempre um problema sério. Lá no jardim, os nossos pais, Esaú vendeu a primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Comida tem sido uma religião do povo judeu. Não comia isto, comia aquilo. As iguarias contaminadas, aquelas que poderiam ser usadas. Com o advento de Cristo, toda esta sombra foi substituída e o Senhor fez puro todos os alimentos. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Hoje nós temos um cardápio rico da graça de Deus para conosco. E nós precisamos muito de uma comida maior. O que é a definição de reino de Deus? No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo faz uma abordagem do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Por que ele está dizendo comida e bebida, que não é o reino de Deus? Porque havia, dentro de uma tradição judaica, e também de uma tradição gnóstica, e também de uma tradição mística, de que comida faz parte de todo um sistema religioso. Vocês têm, dentro da nossa cultura brasileira, a questão das oferendas dadas aos ídolos, em que nas sextas-feiras, principalmente, nas encruzilhadas, se colocam determinadas oferendas de comida, para que os orixás ou outros tipos de deuses e ídolos possam manjarem, comer comida. Muita tradição. Nós falamos no primeiro culto que havia uma gama enorme, comidas sacrificadas aos ídolos. Na cultura grega, eles ofereciam. Vimos capítulo 8 de 1 Coríntios, não vamos tocar mais agora, porque já foi falado lá atrás, que essas coisas, elas não nos concedem a intimidade com Deus, ainda que haja muitas designações de deuses. Para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Cristo, pelo qual existimos e para quem nós estamos vivendo, e que Ele é o pão, Ele é o alimento que nós precisamos. Nós precisamos deste alimento. Eu estava compartilhando com os irmãos essa semana de um trecho do Rubem Alves, que é um escritor brasileiro bastante notável, e ele disse uma coisa interessante. A Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: não quero faca nem queijo, quero fome. Não quero faca nem queijo, quero fome. O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Isso é coisa de mineiro. Não tenha dúvida que o Rubem Alves é mineiro. E ele está dizendo uma coisa: se você me der, se eu tiver a fome de comer queijo, ainda que eu não tenha queijo nem faca, eu vou achar esse queijo. Sugeri, faz muitos anos, que para entrarem numa escola, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos professores. Foi na cozinha que a Babete e a Tita realizaram suas feitiçarias. Entenda a palavra feitiçarias, que são coisas da carne, são coisas muitas da cozinha. Tanto o cozinheiro como os farmacêuticos são feiticeiros, enfeitiçam as pessoas deste Deus terrível que é o ventre, e a gente fica dominado por eles. Se vocês, por acaso, ainda não as conhecem, tratem de conhecê-las. A Babete no filme A Festa de Babete, e a Tita no filme Como Água para Chocolate. Babete e Tita, feiticeiras, sabiam que os banquetes não se iniciam com a comida que se serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome.
Aliás, no caso de Pedro, quando ele teve um êxtase, ele estava esperando a comida. E no eirado ele teve um momento de revelação, quando aquele lençol seguro pelas 4 pontas descia do céu, cheio de bicho, e disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: de modo nenhum eu farei isto, pois a minha boca nunca comeu coisa imunda. E a voz do céu disse: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Estava falando da igreja, a igreja composta de todas cobras e lagartas, toda essa gente, difícil igual a mim, mas aceitas por Cristo, purificadas no sangue dele, tratadas na cruz. Mas nós temos tantos preconceitos com as questões alimentares. Nós precisamos de fome para comer uma comida só, um cardápio único, o maná. Mas não aquele maná do deserto. Aquele maná do deserto, os nossos pais comeram e morreram, disse Jesus. Mas o verdadeiro pão foi meu Pai que deu. Eu sou o pão do céu, e desci para dar vida e significado a você. Comer deste pão. Não ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Estes assuntos nós já tratamos bem em 2 ou 3 mensagens que estamos tentando trazer para cá, para o pão, para o alimento. Aquelas tradições religiosas, tanto da Índia, eu até falei isso no primeiro culto, da proibição de comer carne vermelha, que tanta gente anda aí jogando na mídia. Faz mal? Não faz mal, não. Isso é conversa fiada, isso é conversa de indiano, isso é conversa da religião de Brahma, da cabeça, para iludir as massas, por causa das vacas, que vaca lá é deusa, e vai para os Estados Unidos via mídia e tal, e etc. Isso é a mesma coisa da tendência de, falei isso no primeiro culto, de não comer carne de traseiro. A carne do traseiro, nós brasileiros é que comemos. Todos os bois sacrificados para judeu e árabes, alguns árabes, nem todos, é carne de dianteiro. O traseiro fica aqui para nós. Nós ficamos com a carne de primeira, eles com a carne de segunda. Se bem que, de certo modo, eles levam vantagem que a carne de segunda é melhor do que a de primeira, mas a outra é mais suculenta, mais gorda, e eles comem essa carne. Por que até hoje o judeu não come carne de traseiro? Por causa da perna de Jacó, que ficou manca. Olha só, um negócio lá atrás, que estava apontando para uma realidade, Cristo, e ainda fica a perna de Jacó sendo impedimento para comer carne de primeira. Não querem. E aí, faltando fome de Cristo, nós criamos um cardápio de coisinhas. Aí ficamos isso a gente não pode comer, carne vermelha. Eu fico às vezes da vontade até de bater em médico, fica com essa história, dizendo carne vermelha. O doutor Junoi no outro dia estava falando assim, o problema de colesterol não é tanto essa questão de comida, é questão de estresse. Eu disse: você sabe que ele tem razão. Aqueles caboclos lá do Piauí, tá hoje, eles comem cada panelada, aquela carne que eu já vi, assim, que gostam muito de carne com gordura, carne com osso, tem muita gordura, bota aquilo ali, e ele passa assim a nata, e joga em cima da farinha, aquilo fica nadando, aquele negócio assim, e aquilo come aquela gordurada, aqueles nacos de gordura, e você olha para ele, não tem uma gordurinha, que também inchada. Diz que o melhor problema para colesterol, o irmão me contou, o melhor problema para colesterol é café com marmelada.
Diz que acaba qualquer colesterol. É uma rua de café cheia de marmelada e uma enxada na mão, você tem que limpar, não fica colesterol, limpa tudo, o corpo fica esguio. Trabalho, não ter preocupação, não tem problema. Essas coisas aí inventa muita coisa. Nós somos um povo estressado, povo sedentário, não faz esporte, fica aí vendo televisão. Oba! Foi aqui que eu falei domingo passado, não foi? Que eu disse que eu ia sugerir um jejum de televisão. Fiz o jejum essa semana. Fiquei uma semana sem ligar a televisão, nem passava perto. Quando eu vi alguém ligando, até fui jantar na casa do pastor Humberto, e ele já disse para a mulher: Glenn está vindo aí, ele está fazendo jejum de televisão. Aí preciso desligar. Foi uma beleza, limpou, desintoxicou, notícia, até o do Sobel. Eu falei para os irmãos no primeiro culto, o Sobel eu só soube por um irmão que me contou, o pobre do rabino que roubou as gravatas. Estava desatualizado. Por quê? Jejum de ficar sendo contaminado de notícia ruim, de uma série de coisas que não edifica nem nada. Foi muito precioso, mas nós precisamos também de entender que no campo da vida espiritual nós temos um pão, uma comida, Cristo. Pastor Júlio já citou o texto bíblico hoje aqui de João, dizendo: a meu corpo é verdadeiramente comida, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Fomos criticados no passado em Roma, na Grécia, que os cristãos eram antropófagos, que eles comiam criancinhas, que a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar daqui a pouco, era um ritual macabro de comer criança. Foram julgados muitos e queimados muitos cristãos por causa da ideia de comer Cristo, de alimentar-se de Cristo. E eles diziam: eles matam criancinhas e comem crianças, e bebem sangue. É uma ideia que nós não sabemos entender coisas espirituais através de metáforas. Somos muito ligados. Quando Jesus disse uma vez assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos dele disseram assim: porque a gente não trouxe pão. Não entendia coisa espiritual, entendia só coisa material. Nós temos um pão, nós temos uma comida especial que precisamos comer, e é esta comida que faz a diferença. Então, quando ele disse aqui que a Babete e a Tita estavam falando de fome, dá fome, Pedro teve fome, aí veio uma revelação: dá fome para a gente. Quando Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, o diabo apareceu e trouxe um cardápio: pão, pedra de pão, ou pão de pedra, transforma pedras em pães. E Jesus disse: não, fecha esse menu aí que eu tenho outro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai quentinha da boca de Deus. E é isto que é a palavra de Deus, Cristo, o verbo que se encarnou. Ele é o pão para que nós possamos comer. Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitamos, uma vez por outra, uma parenta distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e implacáveis. Não admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que era servida. Meus 2 filhos, meninos, movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro de uma vez em que, voltando para casa, foi preciso parar o carro para que eles vomitassem. Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele vomita. Olha, eu já sofri uma vez tendo que comer gelatina de peixe. É comida de alemão também.
Meu tio era alemão, casado com a minha tia, e ela serviu uma gelatina de peixe, bonita, eu não sabia, ela serviu, mas aquilo é parecido com miolos, servido com rim. Então você já sabe mais ou menos o gosto que tem. Menino, olha, quando eu terminei de comer e comi ligeiro, ela disse: meu filho, você gostou? Mais um pedacinho. Comidas que a gente não tem muito apetite, forçado, acaba vomitando. A pedagogia do ensino pela força, ou da religião, é terrível, para produzir indigestão. Toda a experiência de aprendizado se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim, affecare, quer dizer ir atrás. O afeto é o movimento da alma na busca do objeto da sua fome. É o eros platônico. É a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Quando você tem fome, você vai buscar aquilo que você quer comer. Até os problemas de mulher grávida, histórias encantadas. No momento do desejo, marido sai pelas ruas e valados atrás de alguma coisa que ela quer comer, porque senão a criança fica com a cara do objeto que ela não consegue comer. Então, fome. O desejo mais precioso. Essa anorexia que temos vivido no momento tem sido uma doença tremenda. A falta de fome por Cristo. Queremos outras guloseimas, algumas coisas melhores. Às vezes eu fico impressionado. Pastor, já estamos enjoados de só Cristo, só Cristo, só Cristo. Estamos enjoados. Não é que não tem um chocolate com pimenta? Uma coisa diferente, uma coisa nova. Não, isso não. Outra vez, Cristo. Será que não tem novidade? Irmãos, esse é o cardápio de Deus. Engraçado, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Olha, ele está falando para os cristãos de origem e tendência hebreia, judaica, a carta aos hebreus, cristãos de formação judaica, onde comida era muito sério. E ele diz aqui, olha, não vos deixeis envolver, porque é muito envolvente essas doutrinas várias, estranhas, gnósticas, místicas e judaizantes. Eram os 3 fundamentos da carta de Colossenses. Eu citei carne vermelha de um processo que vem da turma dos arianos, dos bramânicos, da religião hindu, da
divinização das coisas e dos animais. Essa religião tem feito um estrago neste mundo, influenciou muito cristão, muitos no passado. Segundo século foi uma tragédia. Uma tragédia. Começou no primeiro século. Aí foi entrando devagarzinho, comida. Ele diz, não, o coração confirmado com graça, não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Você diz assim, mas Glênio, hoje tem doutrinas na igreja ligadas a alimento? Tem. Vários cristãos, vários grupos, fazendo seleções. Nós falamos no primeiro culto, depois você veja isso, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns iriam apostatar da fé por darem ouvidos a ensinos de demônios, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que proíbem ou obstaculam o casamento e fazem abstinência de alimentos que Deus criou para que, recebidos com ações de graça, nós pudéssemos ter todo o proveito com ele. Muita coisa hoje está sendo colocada, inclusive no mercado, dentro deste barraísmo, guarde bem esta palavra, da ONU, guarde bem essa questão. Estas doutrinas misturadas numa centrífuga, colocou budismo, colocou confucionismo, colocou cristianismo, colocou judaísmo, colocou um bocado de coisa, fez uma gororoba, e vamos servir as pessoas, mas proibindo, criando problemas com casamento. Coisa tão boa que é casamento, que Deus preparou, e também questões ligadas à alimentação. Nós precisamos sentar na mesa do Senhor. Sentar na mesa do Senhor para comer o pão que veio do céu, a comida do céu, o cardápio de Deus. Este sim vai satisfazer a nossa alma. João capítulo 6, verso 31 e 32. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Olha aqui, olha só. Pão. A oração que Jesus ensinou, como é que ela começa? Pai nosso, está nos céus. O que o Senhor deve fazer? O que deve ser feito? Pai nosso que está nos céus. O que deve fazer? Santificado seja o teu nome. O que é mais? Venha a nós o teu reino. O teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vontade na terra e no céu. Aí em seguida ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há sempre um hoje na vida. A nossa vida é sempre hoje. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Nós não temos a vida em 3 tempos, nós só temos uma vida num tempo só. Ontem passou.
está sob júdice da graça de Deus. Não devemos estar escarfunchando ontem. Não olhe para trás. Falhamos ontem. Pisamos na bola. Cometemos equívocos. A misericórdia do Senhor se renovou hoje de manhã. Ela veio para cuidar da nossa vida. Amanhã, não sei. Não diga, iremos a tal lugar amanhã e faremos isto ou aquilo. Não diga isso, porque você não sabe o que é o amanhã. A vida é um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Bem cedo hoje, eu fui ao velório da Anavali Pellegrini. Bem cedo. Essa moça era amiga da minha esposa há muitos anos, com ideias filosóficas bem diferentes. Uma das irmãs aqui da nossa igreja, no seu período de enfermidade, fez-se presente junto com ela e insistentemente falou-lhe do pão, do maná que Deus mandou, o pão nosso de cada dia, Cristo. E foi insistente. Sábado passado, que ontem fez 8 dias, a minha esposa foi visitá-la no hospital e ela disse: Carmen, eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus é minha vida. Foi um momento tão precioso, onde as duas conversaram bastante. Hoje pela manhã, aliás, ontem pela manhã, ela partiu, confessando a uma das suas primas, dizendo o seguinte: um dia antes, eu estou doida para sair daqui, para anunciar a todos a respeito de Jesus. Jesus, o pão. Jesus, aquele que pode satisfazer o homem, que dá significado, que dá valor. Ela não pôde sair, mas hoje pela manhã Deus me deu a oportunidade de falar no seu velório destas verdades de Cristo para um grupo que estava ali, da fome que Deus agora vai produzir por meio do pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que pão é esse? É pão de padaria? É maná que matou, que comeu o povo, mas morreu? Não, o pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Cristo. O cardápio de Deus é Cristo. Quem vai dar significado ao nosso coração é Cristo. Qual é a sua identidade? Eu tenho uma carteira de identidade, mas essa é do governo. Mas a minha identidade, eu sou amado de Deus e tenho a vida de Cristo. Essa é a minha identidade. Todo mundo pode me deixar, todo mundo pode me abandonar, mas Ele nunca vai me abandonar. Ele disse: eu estarei com você até a consumação dos séculos. E eu fui preparar uma casa lá no meu pai, lá um quarto na casa do meu pai, para você. Quando eu preparar, eu venho buscar você, para você ficar lá comigo para sempre. Isso é evangelho. Isso é satisfação de Cristo. Isso é sentar na mesa e comer este pão, o pão que é Cristo. Ele nos satisfaz. Veja o verso 35, irmão Renan. O verso 35 do capítulo 6 de João. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha aqui que ele está dizendo, que vocês não fiquem, ninguém engane vocês por causa, ninguém critique vocês, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Qual é a comida e bebida que nós temos? Ele diz: eu sou o pão. E ele mostra aqui: o que vem a mim jamais terá fome. Fome de quê? Fome de significado, fome de valor, de identidade, de integralidade. Fome. Ele deu fome. Não me dê queijo nem faca, me dê fome. Me dê fome de Cristo. Que eu vou atrás de Cristo, eu vou buscá-lo, eu quero Ele.
Não adianta você me dar uma coisa que não vai me satisfazer. Pastor Júlio orou aqui hoje pedindo para ser satisfeito com a pessoa de Cristo, que Ele nos alimentasse dele mesmo. Daqui a pouco nós vamos participar de uma ceia onde tem elementos tipológicos, representativos, figurativos e dramáticos, que estão falando do seu sacrifício, anunciar a morte dele até que ele volte. Tão importante isso. Mas aquele pão é pão, e aquele vinho é vinho, que estão falando de uma pessoa sublime que morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Eu preciso ir para a realidade espiritual, sair da realidade física para a realidade espiritual. Ultrapassar a metáfora, chegar lá diante do altar. Senhor, Tu és o pão que satisfaz a minha alma. Obrigado por o Senhor ter descido do céu, o pão nosso de cada dia. Desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu, que dá vida. Veja, irmão Renan, ainda o verso 41 deste capítulo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Você presta atenção que a religião judaica não conseguia entender, ficava murmurando. Que pão é esse que desceu do céu? Porque ele disse: eu sou o pão. Nos ágapes cristãos, muita gente morria por falta de discernimento do corpo de Cristo. Ficava doente. Uns traziam comida se empanturravam, outros passavam fome. E Paulo disse: isso eu não recomendo vocês, porque vocês estão fazendo do ágape de Deus, que é a festa da mesa do Senhor, da festa da comunhão, da koinonia, vocês estão fazendo aí uma espécie de festa de exageros. Quase que eu ia usar a palavra bacanal, parecida com aquelas coisas de Baco, os dionisíacos. Por isso que eu sou meio implicante com as questões do Natal, aquelas festas familiares, que são farofa e bicho para ser comido, mas não se alimenta de Cristo. Natal de Cristo é simbologia vazia, é de presente, mas Ele que está presente não se alimenta. Nós não temos esse apetite por Ele. E até mesmo na Páscoa é mais ovo e chocolate, conquanto se deva dar essas bobagens para as pessoas que são mais bobas do que todo. Mas também nós precisamos comer mais desse Cristo. Comer Cristo, não em hóstia, nem em pão, mas na realidade espiritual da nossa vida. Eu preciso de Ti. Eu estou com fome, mas eu não estou com fome de liturgia. Eu não estou com fome de coisas simplesmente, até mesmo às vezes eu vou dizer para os irmãos, não é fome de Bíblia, de letra. Eu não quero sopa de letra de Bíblia. Eu quero uma pessoa viva no meu coração. É Ele. Isto que eu estou entendendo. Quando eles murmuravam, Ele disse que é pão que desceu do céu. Ele disse que é pão, mas Ele é pão. Ele é pão. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Vamos sair dessas periferias. Vamos lá um pouquinho mais para frente, irmão Renan, 48, ainda em João. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 48. Perdão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Eu sou o pão, mas eu sou o pão da vida, não sou o pão da morte. Eu não sou um pão que precisa de digestão para poder manter. Eu sou o pão da vida. Essa vida aqui é zoe. Não é pão de bios, nem pão de psique.
Pão de psique é show. Pão de bios é proteína, é vitamina, é lipídios, é glucídios, é essa coisa aí. Pão da vida é Cristo. Aí Madame Guyon tem razão. Quando você abrir o cardápio de Deus na letra, abra em qualquer lugar, um salmo, uma profecia, nos evangelhos, nas cartas, e diga: Espírito de Deus, dá-me a comer do Filho, dá-me a revelação dele, eu preciso comê-lo, eu preciso me saciar de Cristo. E aí onde eu falei que a televisão às vezes nos prende, aquela coisa, é um programinha, é uma novelinha, é um filminho, isso tudo é entretenimento para a alma precisa também disso, mas nós não podemos substituir essa alma ansiosa e embevecida, que fica atrás de coisas, de felicidade que não chega nunca em toda a vida, pelo pomo maravilhoso da árvore, que é Cristo em nós. Temos que disciplinar um pouco as nossas ações, para poder ficar. Vou ficar hoje, pode ser pouquinho, 15 minutos, num quarto, num lugar. A mãe de Wesley, Susana Wesley, tinha 17, 18 filhos. Não tinha máquina de lavar, nem fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha batedeira de bolo, não tinha ferro elétrico, não tinha nada que nos facilita a vida. 18 filhos. Olha, um banheiro só, não podia nem ir no banheiro. Então ela fazia o seguinte: ela sentava numa cadeira, pode virar o bicho para cá, sentava numa cadeira, pegava uma toalha de banho e cobria a cabeça com a toalha de banho, e dizia assim: quando eu estiver com a minha cabeça coberta com a toalha de banho, vocês sosseguem, porque eu estou buscando a presença do Pai. Não tinha nenhum lugar na casa, que tanto menino desse jeito, não tinha, mas ela cobria ali, e ficava, botava a Bíblia embaixo, e orava, e ficava na presença do Pai. Os meninos chegavam, a mãe está comendo, está buscando. Mas hoje nós não temos tempo, a gente tem tanta coisa para fazer. A máquina de lavar lava, a máquina de lavar roupa também lava, a batedeira bate, o negócio lá, o micro-ondas, a onda, tudo muito fácil, mas a gente não tem tempo, nós estamos muito ocupados, a gente senta para assistir, sei lá o que, não sei mais nada. O jogo do Brasil contra Uganda. A pessoa ia visitar a outra e disse: não, só depois do jogo. Tá bom. Então nós precisamos aprender: Senhor, me dá fome, e me dá disciplina, e não me dá faca, não me dá queijo, me dá fome, que aí eu vou comer a tua pessoa, eu quero comer essa pessoa, eu quero comer esse pão. 51, Renan, estamos acabando para a gente passar a ceia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha Oh, carne. meu irmão, meu irmãozinho querido, minha irmã amada do meu coração, ele disse: eu sou o pão da vida, e depois diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. Cristo, 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 meu Cristo, eu preciso de ti. Nós vimos ainda no culto passado, por causa do problema da comida sacrificada aos ídolos, o apóstolo Paulo disse: o saber incha, mas o amor edifica. E citamos uma palavra maravilhosa do doutor da graça, Santo Agostinho: quanto às coisas essenciais, unidade; com relação às coisas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade, amor. Quanto às coisas essenciais, aí fizemos uma redução, não propriamente coisas, mas coisa, e não propriamente coisa, mas pessoa. Quanto a coisa que é uma pessoa essencial, unidade, Cristo. Com relação às demais coisas, aos demais assuntos, liberdade. Falamos até mesmo da questão do véu, que alguns ficam preocupados: mas se o irmão precisa usar véu, que use véu, mas não obrigue ninguém a usar véu. A compreensão aí não é essencial. Alguém acha que deve comer só legumes, coma só legumes, diz Paulo. Aquele que acha que pode comer um pouco mais que legume, come legume. O que come não critica o que não come, o que não come não critica o que come. Pronto, está resolvido o assunto. Mas o essencial. E em todas as coisas? Em todas as coisas, caridade. O que é a palavra caridade? Amor. Amor. Irmão, eu não entendo como você entende, mas louvado seja, vamos andar juntos, caminhar juntos, vamos caminhar com amor. Tem muitos irmãos que estão muito mais evoluídos do que nós, muito mais avançados. A gente pode um dia chegar um pouquinho mais perto, pela paciência que o Senhor vai nos dando. Mas a carne de Cristo é a comida. Para a gente terminar, verso 55, irmão Renato, foi um verso que o pastor Júlio leu aqui hoje. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso que Paulo está dizendo lá: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. A realidade é Cristo. E aqui ele disse: a realidade da comida é exatamente esta: a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quero me servir de ti, Senhor. O Senhor é o cardápio mais precioso para o meu espírito. Anjos não me satisfazem, ainda que eles sejam tão importantes aí nos lugares celestiais, nos servindo, aqueles que hão de herdar a salvação. Tem muita coisa linda, mas eu preciso comer. Estou com fome, estou com muita fome. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer. Vem revelar Cristo em mim. Vem me alimentar. O meu interior precisa desta suficiência de Cristo. Eu vou saltar um pedaço só. Ele conta uma série de coisas. Um dia, quando o Rubem Alves viu umas frutinhas vermelhas na casa do vizinho. Vou só explicar. Aquelas frutinhas vermelhas, quando ele era menino, ele
achou tão bonitinhas as frutinhas vermelhas, mas estavam a 2 metros do muro. Ele ficava olhando por cima do muro, as frutinhas vermelhas, e ele ficou encantado por elas. Se eu pudesse comer um pouquinho dessas frutinhas vermelhas. Então ele disse, quem sabe, de noite eu pulo lá e pego umas frutinhas vermelhas. Mas aí ele disse, fui apanhado por um pensamento criminoso. Afinal de contas era um roubo. E se eu fosse pilhado, se eu fosse apanhado na hora que eu estou lá, e minha imagem, então não deu certo. Mas aí ele começou a pensar um pouco mais. E se a mulher lhe desse? Se a mulher lhe desse, a fome ia acabar. Prato feito, olha a metáfora. Prato feito desanima a pessoa. Eu tenho que aprender a fazer meu próprio prato. Eu tenho que ir com o Senhor, comer esse negócio de PF. Eu não gosto. Eu quero ter o direito de escolher. Seja esse por quilo, ou seja um lacarte. Direito de escolher. Agora, então, vamos fazer uma maquineta de tirar pitangas. Era pitangas. Como fazer? O McLuhan, disse que as máquinas são extensões do corpo. Extensões do corpo. Os óculos são extensões dos olhos. Então a bicicleta é uma extensão das pernas. E um braço mecânico que pudesse ir lá, como fazer? Um pedaço de bambu, uma lata de massa de tomate, amarrada, faça uma unha, e então sacode assim, e traz uma pitanga. Não é propriamente um roubo, é uma penetração no terreno do vizinho, coisa de menino. Aí foi lá, uma maquineta de roubar pitangas, e aí comeu, satisfez o desejo. Então diz assim, imagine agora que eu mude-me para um apartamento no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, e tivesse a ideia de ensinar o menino, meu vizinho, a arte de fabricar maquinetas de roubar pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria que eu estava louco. No prédio não havia pitangas para serem roubadas. Como é que eu vou roubar pitangas se não há pitangas? A cabeça não pensa aquilo que o coração não pede. Escreve aí, anote isto. Conhecimento que não são nascidos dos desejos, são como maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre de anorexia. O banquete nunca será servido. Perdão. O homem sem fome, o fogão nunca será aceso. O banquete nunca será servido. Dizia Miguel de Unamuno, saber por saber, isto é inumano. A tarefa do professor é a mesma do cozinheiro. Antes de dar a faca e o queijo ao aluno, provocar fome. Se eu tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubar queijo. Toda tese acadêmica deve ser isto: uma maquineta de buscar o objeto do seu desejo. Você tem desejo por Cristo? Ou está buscando comidas várias? Essa é a questão.
Senhor, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Acho importante a reflexão, exatamente nesse momento, quando nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Esse tipo está apontando para uma realidade. Realidade, Cristo, que pegou a gente lá no corpo dele e fez uma maquineta de buscar a gente. Com o seu amor, ele nos atraiu a ele. Com sua graça, ele nos identificou nele. Com a sua morte, ele nos fez morrer. Com a sua vida, ele nos deu esperança. E nos deu uma eterna salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de mim. E obrigado, porque o Senhor também faz com que eu não desista de ti. Gosto desta versão de uma velha irmã em Cristo, que o Watchmani se refere a ela, sentada numa cadeira, orando com o Senhor, conversando com o Senhor. Disse: Senhor, eu já estou cansada, muito cansada. Estou querendo mesmo ir para a tua casa. Estou com muita saudade da intimidade contigo. Senhor, eu sei que já vivi aqui alguns anos, útil nas tuas mãos, mas estou com muita vontade de ir. Estou com muita saudade de ti e sei que tu estás com muita saudade de mim. Tu me queres tanto como eu te quero, porque foste tu mesmo que colocaste esse querer no meu coração. Senhor, dá-nos fome de ti mesmo. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.